E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Terminando o fim de semana, começando outro. Muita coisa acontecendo, né? No Brasil, no mundo. Vamos começar a abertura de mais uma caixa? Hoje nós temos condicionador Palmolive. Uma caixinha meio alta, pesadinha. Acho que deve ter várias embalagens. 6 unidades de condicionador, tá? Aí a gente abre e percebe que está cheio de CDs. Vocês assistiram o vídeo passado? Abrimos 2 caixas, né? Uma de DVDs e outra de CDs, enveredamos um pouco pela música clássica, né? Eu agora me recordo que tem várias caixas com CDs de música clássica. Vai ser um assunto meio recorrente no canal, né? Vamos então, para não perder muito tempo. A gente tem aqui as versões originais de Celi Campelo. Aí você vai falar assim para mim, pô, eu tenho todos os álbuns da Celi Campelo, que disco é esse? Isso aqui é um CDR que alguém montou, que eu peguei lá no Dorival, com 32 canções. Como as canções dos anos 50 são curtinhas, coube tudo isso. E aqui a gente tem as versões originais, não é a Celi cantando, embora ela esteja na capa. Nós temos Neil Sedaka, a gente tem Doris Day, cantora Mina, Debbie Reynolds, Connie Francis, ou seja, Paul Anka, aquele pessoal que brilhou nos anos 50 na viradinha dos anos 60, né? É um embrião do rock com um pouquinho de balada, as músicas que você conhece, aquele rockinho legalzinho da Celi Campelo, aqui as versões originais. Então significa o quê? Que você muitas vezes conheceu a música pela versão da Celi. Aí você fala, pô, olha só, essa música, não sei o que e tal. Que é mais ou menos a lista daquelas músicas da novela Estúpido Cupido, né? Que era praticamente tudo versão, né? Interessante. Aqui um CD chamado Viola Nordestina, do guitarrista Heraldo Dumont. Você já ouviu falar nesse nome? Heraldo Dumont, desde a década de 80, ele é saudado como um estilista do violão, né? Ele é um compositor e instrumentista mineiro, né? Toca viola, toca vários instrumentos de corda. E aqui um álbum que, se não me engano, é do ano 2000, parece algo do tipo, né? Deixa eu ver se tem um ano aqui. Ano 2000, se não estou enganado. É que chega essa hora da noite eu não consigo ler mais nada, né? Heraldo Dumont, tá? Aí nós temos uma caixinha interessante chamada Três na Bossa. Aí você olha assim, o Roberto Menescal, aquele compositor de bossa nova, faz um trabalho para a gravadora Deck Disc, na verdade, e compila 5 CDs de bossa nova, mas nas versões do Bossa 3, ou melhor, do 3 na Bossa. Deixa eu ver. Não, acho que não é bem isso não. Aqui na caixinha diz assim, ó. Um retrato da Bossa Nova em 70 canções, com produção de Roberto Menescal e textos de Rui Castro. A Bossa Nova, papapá, vai falando só um pouquinho sobre a bossa. Mas pelo que eu notei aqui, não parece as versões originais, parecem outras pessoas tocando, né? Olha, para ser sincero, eu achei que essa caixinha era mais uma daquelas do seleções do Reader's Digest, né? Mas tudo bem. Bossa Nova para ouvir numa tarde deitado na rede. Aqui, pessoal, uma descoberta. O cantor brega José Orlando, que eu não conhecia, um CDR. Assim, José Orlando, esse cara, quem é esse cara? Fui pesquisar. É um cantor maranhense, que já deve ter uns 10 álbuns, mais ou menos. Esse CD, Declaração, é o segundo álbum da carreira dele. Se não me engano, é de 83, algo do tipo. E aqui nós temos várias músicas do Alípio Martins, né? O cantor de forró Alípio Martins. Interessante. Tão interessante quanto isso que eu vou mostrar agora. Gente, essa ida em sebos, ela nos revela
nos faz descobrir coisas assim inacreditáveis. Não estou falando que são boas, mas coisas que a gente nem imagina que existe, né? Como, por exemplo, esse CD chamado Rádio Comida. Olha, é um CD digipack, né? Aí você abre e tem assim, tipo um livrinho. Ele está autografado, não sei quem é esse pessoal, e fui pesquisar. Pesquisando, quem é Rádio Comida? É um grupo meio teatral que eles cantam, um grupo humorístico que eles fazem jograis, historinhas, versões, sempre usando a comida como mote, como tema, né? E aí eles enveredaram também para tipo trabalhos filantrópicos, se apresentaram em Londres, se apresentaram no programa Altas Horas da Rede Globo e no programa da Ana Hickman, né? Sinceramente, se passou lá, passou batido por mim, né? Pegou uma época que eu não estava assistindo muito televisão, né? E esse grupo Rádio Comida é o que o nome mais ou menos entrega, né? É um programa meio de rádio, algo assim narrado, muito narrado, né? Onde eles fazem trocadilhos com nomes de comida. Vamos ver o que eles falam aqui. Vamos ver. Sucesso, papapá. Ó, The Fritos, né? Não é The Beatles, é The Fritos. Ovos Presley. Bom, aí a gente tem que abrir um adendo. Existe uma banda paranaense de rockabilly, se não me engano, chamado Ovos Presley. Aí acho que eles fizeram uma citação. Canjas e Papas. O que ele diz? Canjas e Papas. Bolinho Stones. Magrona. Veio tocar no Brasil. Magrona. Né? Like a Prayer. Olha só. Olha que interessante. Eles vão pegando a música e vão fazendo adaptações em português, sempre colocando o nome de comida no meio. Né? O Cru, não é aquela banda do Bono, o Cru, Diário de um Fermento, será que o Mano Brown aprovaria? Diário de um Fermento, né? Black Eyed Peas, o Black Eyed Peas, Black Eyed Peas, Funk Tapioca, o Espigão que me amava, Flash Lanche, os Papas Fantasmas, Melão Rouge, 9 semanas e meia de arroz, e por aí vai. Você já deu para perceber, gente, assim, interessante, curioso, deve ser uma música bem humorada, né? Algo que é bem brasileiro, esse tipo de zoeira, de uma curiosidade musical, né? R$ 1 lá no Marajá. Vale a pena a gente apostar às vezes naqueles CDs que estão sendo quase indo para reciclagem, né? Que o dono sabe que jamais vai vender. Aí você pega um desse, o cara abre um sorriso, tipo assim, me livrei, achei um cara para comprar essa porcaria. Só que quando a gente vai ouvir, não é porcaria, é uma coisa curiosa, né? Falei muito sobre esse CD. Vamos dar uma agilizada aqui. Aqui uma coletânea do Guilherme Arantes, o grande Guilherme Arantes, não há muito o que dizer. Esse CD, ele é um dos primeiros, né? Ele é de 87, né? Acho que é um dos primeiros CDs que fizeram aqui, se não me engano. A gente tem Êxtase, Deixa Chover, Lance Legal, Planeta Água, Amanhã, ou seja, Meu Mundo e Nada Mais, só paulada, só grandes hits do Guilherme, né? Aí a gente vai começar por uma série de disquinhos meio estranhos, como por exemplo, esse aqui, ó, Mistinguet. Aí falei, caramba, o que é isso? Tudo colorido, 3 faixas, aí você vai ler o nome das faixas, né? SBP, Psycho Dealer, Personal Funk e She-Ra. Ok, beleza. Colorido, cabelo colorido, isso que deve ter alguma coisa a ver com LGBT. Vou na internet, descubro que Mistinguet é o nome de uma cantora francesa do século XIX, uma artista de cancan, algo do tipo. Fez muito sucesso. Foi uma inovadora, uma estilista, algo do tipo assim. Usava roupas que depois todos copiavam, né? E aí esse Mistinguet, assim, não é a cantora, né? Aí jogando no Google descubro que é uma
cantora paranaense da música eletrônica, né? Milita na música eletrônica e também milita na defesa da causa LGBT, né? Ele é paranaense. Aqui a gente tem 4 músicas, deve ser uma espécie de CD demo de música eletrônica. Eu ainda não ouvi. Aqui é a cantora Bluebell, queridinha do mundo indie, né? O disco chama Eu Sou do Tempo em que a Gente se Telefonava. Capa bonita, estilista, tudo bonitinho. Ó. Ela tem bom gosto, olha que bacana que é. Ela é uma versão paulista da cantora Carine Alexandrino. Essa sim, bem interessante. A Carine Alexandrino é uma cantora cearense, moderníssima na minha opinião. E a Bluebell, eu vi ao vivo numa virada cultural, lá no Cine Polido, né? Fui lá na virada cultural com a minha namorada, tal, a Cristiane. De repente, o que aconteceu? Aparece, antes da Bluebell, uma cantora de samba chamada Verônica Ferraini, que roubou a cena. Foi sensacional. Foi uma descoberta, né? Todo mundo lá foi ver a Bluebell. De repente, a Verônica Ferraini vai lá e faz um senhor show de samba, né? Pesquisando mais um pouquinho, a Bluebell, que eu já tenho 2 CDs dela, o primeiro e o segundo, ela ganhou um fã-clube grande quando a Marisa Monte começou a citar ela nas entrevistas, né? A Folha e o Estadão sempre foram generosos nos elogios, né? Ela deve ter uns 5 CDs lançados, né? Esse aqui, se não me engano, eu peguei no sebo do Marcelo, que a turma chama pejorativamente de Marcelo Pitbull, lá do sebo Discomania, né? Um sebo gigante que existe na Avenida Rebouças, se não me engano, que precisa ser conferido, né? Muito grande. E lá eu achei esse Bluebell. Conhecia a cantora, mas não conhecia o CD, né? Eu Sou do Tempo que a Gente se Telefonava. Uma capinha meio retrô, né? A gente tem também... Esse aqui eu ganhei do dono do brechó Vai e Vem. Olha o nome do lugar. Existe um brechó aqui perto de casa chamado Vai e Vem. Fica no bairro de Bangu, né? E é uma portinha de nada, tal. De repente o cara recebe umas coisas lá que ele sabe que ele não vai vender. Como, por exemplo, esse CD aqui, que ele recebeu uns 20. Isso aqui é um CD duplo de uma igreja lá uma igreja evangélica do Espírito Santo. E nós temos um pastor chamado Marcelo Ferreira lançando um álbum de pregação, de músicas evangélicas, religiosas, com um monte de convidados, né? 24 músicas. Vai demorar para ouvir isso, mas se um dia eu sentar para ouvir com calma, devo gostar, né? Eu não tenho preconceito com música evangélica. Sei que tem cantores desse nicho, desse estilo musical, que são excelentes, né? Aqui, 2 CDs de música clássica antiga. Nós temos Cláudio Merulo e o Laços, 2 CDs da gravadora Nachos. Aí você vai falar assim, quem são esses caras? A gente pega o CD e já vem escrito assim, ó. A Enciclopédia do Órgão. Sacou a coisa? A Enciclopédia do Órgão. Aí nós temos Cláudio Merulo. Missa para a Virgem Maria, 1568. Isso foi gravado 68 anos depois do descobrimento do Brasil, né? Olha que coisa. E é música para órgão, música sacra, né? E um CD duplo. A gravadora Nachos, ela tem muita referência, ela é uma gravadora importante no meio da música clássica, né? E foi gravado aonde? Foi gravado em Madrid, né? Em 1995. Interessante. Não conheço esse compositor Merulo, mas devo gostar. A música antiga é muito bonito, né? Uma coisa que toca no coração da gente, porque normalmente são músicas mais lentas, sem muita gritaria, né? São peças bonitas de serem ouvidas, né? Aqui o Laços, Orlando de Laço, também conhecido como Laços, a gravadora Nachos traz uma série chamada
Early Music, né? A música antiga. Lágrima para São Pedro, ou Lágrima de São Pedro. Executado pelo Ars Nova. O Ars Nova é uma eminência parda no mundo da música clássica antiga, né? Estão meio em quase todos os lugares, né? É um quinteto ou quarteto bem interessante que executa coisas bonitas, né? Aqui tem os madrigais, coisas do tipo. Interessante. Aqui, ainda no campo da música clássica, o maestro Bruno Walter, que era o número um no mundo da regência, né, vamos dizer assim, ele era o top, até aparecer o Herbert von Karajan, né? Karajan meio que destrona o Bruno Walter, né? Nenhum demérito ao primeiro aqui. Aqui nós temos a Sinfonia número 4 e 5 do Beethoven, gravada para o selo Columbia Masterpiece, né? Bem interessante. E são gravações antigas, deixa eu ver aqui o ano. Uma gravação de 1959, né? Recuperada para o Compact Disc. Temos a peça Petrushka do Stravinsky, né? E aqui a gente tem, liderando a coisa toda, o Michael Tilson Thomas. Eu lembro dessa capa porque uma vez eu tenho as revistas, localizar, tem uma coleção de revistas Som 3. E a Som 3 dava sempre muito destaque para a música clássica. Tinha páginas e páginas comentando o lançamento dos discos, né, aqui no Brasil. E um deles era o do Stravinsky Petrushka, né? E eu lembro dessa capa, né? Uma coisa interessante com o advento do CD é que muitos discos, como esse, por exemplo, que em vinil custava uma fortuna e era difícil da gente achar, ou quando achava a gente não tinha coragem de pagar, hoje eles pipocam nos sebos da vida no formato CD, né? Uma coisa curiosa, né? Aqui, o Ray Brown Trio, né? Contrabaixista, olha ele aqui. É um cara que gravou pelo selo Concord. Teve uma época também que foi distribuído no Brasil quase o catálogo inteiro da Concord Records, né? Esse é um disco de 79. Um trio, na verdade. A gente tem o Monte Alexander no piano e o Jeff Hamilton na bateria. E o Ray Brown no contrabaixo. 12 músicas. Como destaque aqui, uma trinca de 3 bossa novas, olha só. A gente tem Blue Bossa, temos Blue Bossa, eu não lembro dessa. Temos Bossa Nova do Marilla, o que será que é isso? E Manhã de Carnaval do Luiz Bonfá. E no cancioneiro americano, Fly Me the Moon, né? George of My Mind. Ou seja, o trio aqui põe para quebrar na Bossa Nova, né? Clássicos da Bossa Nova. Bossa Nova não. Bossa Nova e jazz, os dois, né? Aliás, a Bossa Nova é tipo um irmão bastardo do jazz, né? Já percebeu? Que você está lendo, ouvindo algo sobre o jazz e a Bossa Nova vai se esgueirando lá no meio e de repente você começou lendo sobre o Oscar Peterson, sobre o Miles Davis, de repente está lá João Gilberto, Tom Jobim. É interessante. Mostra a força e a influência desse estilo musical, né? Aqui o Couchard, La Onda Va Bien. Isso aqui, gente, olha só, dá uma olhada na capa. É o CD de um vibrafonista. Você sabe o que é um vibrafone? Vibrafone é aquele negócio cheio de ferrinho que o cara vai tocando com umas baquetinhas, tipo bateria, mas com pompom na ponta. E vai fazendo um sonzinho meio melódico, meio infantil, assim, do instrumento chamado vibrafone. E desse instrumento, o Couchard, ele emerge como um cara importante, né? Um estilista, né? Assim, um percussionista. Aqui também é um CD do selo Concord, igual do Ray Brown, que acabamos de ver, né? Também de 79 e 80. Aqui a banda é um pouco maior. Temos o Mark Levine no piano, Roger Green na flauta, Vince Latiano
na bateria, eu não conheço esse pessoal. Rob Fisher no baixo e Poncho Sanches na congas. Esse Cal Tjader, eu não sei se a pronúncia é essa, Cal Tjader, ele tem muito a ver com música latina. Ele tem alguns trabalhos para aquele selo CTI Records, né? E colaborou com meio mundo também do mundo do jazz, né? Aqui, a cantora country Crystal Gayle, voz linda, maravilhosa. Aliás, um parênteses aqui. Cantora country dos anos 70 e 80, vai, mergulha na certeza que você está fazendo um bom negócio. Não tem cantora ruim. Todas com vozes espetaculares, como a Crystal Gayle. Ah, nunca ouvi falar. Ouviu sim. Essa é aquela cantora que fez um dueto com o Tom Waits no início dos anos 90. Foi a trilha sonora de algum filme que eu não lembro agora, mas se você ouvir jogar lá no Google Tom Waits Crystal Gayle, você vai lembrar o que eu estou falando. Essa é uma coletânea chamada Classic Crystal, né? Ela conseguiu emplacar o número 2 na Billboard, não sei de que ano, mas isso foi no início dos anos 80, algo do tipo, mas ela é bem querida pela crítica norte-americana, né? Eu acho que na Inglaterra ela não estourou, né? Tá acabando, já estamos quase no fim da caixa. Aqui nós temos a cantora americana Nancy Wilson. Você já ouviu falar na Nancy Wilson? Discografia gigante, está gravando desde o final dos anos 50. Eu não sei se ela está viva ainda, mas se estiver, deve estar com uns 90 anos. Aqui um jeitão meio Diana Ross, olha só, né? Nenhuma música que eu lembre assim de destaque. Esse CD deve ser ou de 89 ou de 90, vamos ver. 89, isso mesmo, né? Esse aqui eu peguei no Dorival. Aqui, uma banda americana chamada Harry Silk, que tem o título chamado New Wave, mas não Wave de onda, New Wave, W-E-A-V-E. Agora não me recordo qual a tradução disso. Mas o interessante é da Polydor e é de 1983. O que significa que isso aqui deve ser, apesar do título, deve ser New Wave mesmo, deve ser algo cheio de eletrônica, né? Aqui na contracapa, no verso, aqui eles citam o Michael Brecker e o Randy Brecker e o Gary Bartz, saxofonista. Ou seja, um pessoal aí meio, acho que tem alguma citação de Steely Dan, coisa do tipo, né? E um pouquinho de jazz também. Acho que atira para todo lado como a New Wave fazia, né? Mas pode não ser New Wave. Precisaríamos pesquisar, ver o que é o Harry Silk, né? Meia rara, será que é isso? Aqui, a cantora italiana Laura Pausini, num trabalho que rompe, que inaugura um segundo momento da carreira dela. Esse disco, que eu acho que é do ano 2005, ele marca uma espécie de amadurecimento artístico da cantora italiana, né? Ela aparece com muitas baladas, muitas músicas românticas, voz bonita, ela é bonita também, e aí todo mundo começa a curtir a Laura Pausini, mas ela não vai se renovando, né? Até que chega esse CD que tem o nome de Resta in Ascolto. Resta in Ascolto. Não sei a tradução disso para italiano, mas esse CD é saudado com uma maturidade artística dela, né? A partir desse álbum, ela começa a enveredar e apostar um pouquinho mais em estilos que não tem a ver com música romântica, né? Finalizando os dois últimos CDs da caixa, nós temos o álbum de estreia do rei do rock, Elvis Presley. Esse aqui, acredite se quiser, peguei por R$1, ninguém vai acreditar, mas eu peguei por R$1, lá no Marajá, né? Hoje os CDs não vieram todos de um único lugar, eles estavam meio soltos lá no meu quarto, eu coloquei tudo numa caixa. Eles foram adquiridos mais ou menos há 1 mês, 2 meses atrás, né? Não há muito o que falar do disco de estreia do Elvis, todo mundo conhece, foi o primeiro CD de rock a vender 1 milhão de cópias,
né? Olha só, Blue Suede Shoe, né? Tutti Frutti. Como é que um disco desse pode não fazer sucesso, né? A gente tem aqui Just Because, né? Blue Moon, ou seja, uma estreia estupenda, um tijolaço no peito da, da crítica, do que havia na música até então. O Elvis ele vai chegando sem pedir passagem para ninguém e vai se impondo como o maior nome da música americana e do rock até então, né? O rock nasce e o Elvis vira seu primeiro ídolo, né? Vamos dizer assim. Finalizando, uma curiosidade que eu postei até na minha página no Facebook, uma piadinha chamada Clube dos Cornos. A gente vê aqui um chifre, ó, CD de piada, assim como o lado Rádio Comida lá que acabamos de falar, né? Nós temos o Tiririca, uma coletânea, ó. Tiririca abre trabalho com corno que nem eu, né? Aquela sutileza dos cantores do Nordeste, né? Muitas músicas de um rapaz chamado Júlio Nascimento, né? Lailtinho Brega, eu não conheço esse pessoal. As músicas é aquela coisa que vai fazer você rir, mas é um CD que você vai ouvir só uma vez, né? A gente tem aqui Lá vai ele, Corninho, Cantor Corno, Lembrança do Garimpo, Lá vai ela, né? O Corno, Corno Ateu, Três vezes Corno, e assim por diante. Cabeça de Touro, são 23 músicas fazendo trocadilhos e piadinhas com o fato de ser traído. Aqui um boizinho aqui na capa, na contracapa, na superfície do CD aqui. Música cearense sempre flerta um pouco com humor e com piada, né? Gente, hoje tivemos aqui até que bastante CDs. Eles foram comprados mais ou menos no mesmo momento, mas em lugares diferentes. Tem aqui um pouco do Dorival, um pouco do Marajá, lá da Rua Aurora. Tem um pouco da Feira do Rolo do Bexiga. Tem lá o CD doado de música gospel aqui do Brechó do Meu Bairro. Ou seja, catei todos que estavam fora da caixa, sem olhar muito, saquei tudo, tuchei lá dentro da caixinha de papelão, essa caixa aqui de condicionador Palmolive, e fechamos mais uma caixa, ou melhor, abrimos mais uma caixa. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês, tá? Desculpa a cara de sono, né? Domingão à noite, o olho tá pequenininho, a gente já tá para lá de Bagdá, mas essa semana eu vou preparar mais algumas coisas para nós, tá bom? Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus.